Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Desirê, sou professora de matemática. Estamos aqui com o 6º ano para mais uma aula. Mas antes, vamos lembrar aí de alguns recadinhos, ok? Não se esqueçam de estar acessando o Classroom todo dia. É muito importante que, além de vocês assistirem às videoaulas, vocês resolvam as atividades. Então, lá na atividade obrigatória, lá no link da atividade obrigatória, quando vocês clicarem e resolverem as atividades, é ela que vai dar a presença e frequência para vocês. Então, não esqueçam disso, tá bom? Também respondam os professores de vocês que estão lá, mandem um oi, tirem dúvidas, porque às vezes aqui na aula gravada vocês acabam ficando com alguma dúvida, né? E essa aula online vocês podem assistir várias vezes depois, mas o prof da escola de vocês ainda está lá, ele não sumiu, então ele ainda está lá. Conversem com ele, entrem no Classroom, interajam, é muito importante a participação de vocês, certinho? Momento de estudo, é o momento de prestar atenção, silêncio, pega o caderno, anota todas as dúvidas para depois vocês tirarem com o prof. Tudo bem? Então, o que nós vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós vimos as planificações de sólidos geométricos. Lembram lá que nós vimos a planificação de poliedros, corpos redondos e pirâmides? Hoje, nós também vamos estar trabalhando um pouquinho mais sobre isso, mas nós vamos resolver situações, problemas envolvendo a planificação de sólidos geométricos. Então, o que nós vimos, só um sólido geométrico separado, como a gente monta, agora nós vamos estar resolvendo os sólidos geométricos em problemas. E hoje nós estamos aqui com o Cadu também. Oi, Cadu, tudo bom com você? Vamos juntos, então. Hoje seremos donos de uma fábrica de embalagens. Olha só que legal. Por quê? Prof, vocês sempre perguntam, o porquê que eu tenho que aprender a matemática? Por que eu vou usar isso, prof, na minha vida? Ai, matemática é chato. Não é chato, a gente tem que aprender a entender a importância dela na nossa vida, né? Imagine se não existisse uma pessoa que tivesse criado a matemática. A gente teria hoje o videogame, o celular? Nós não teríamos nenhuma estrutura, uma casa, umas medidas, por quê? Porque não teria matemática. Então, é muito importante estudar a matemática e entender o porquê de se estudar. Aonde ela está presente na nossa vida. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. Onde que os sólidos geométricos será que estão na nossa vida? Então, vamos para o nosso exemplo aqui? Nossa fábrica de embalagens é muito especial, pois só montamos caixas sob encomendas. E nesse período, temos muitas encomendas de embalagens. Temos uma máquina de corte que precisa de programação. Por isso, é preciso muita atenção nas medidas que os objetos possuem. Então, vamos ao trabalho? Primeiramente, o que é uma programação em uma máquina? Então, nós temos lá uma loja de embalagens e para que a gente não precise ficar construindo sempre planificação, vários passos a passo, se eu tenho uma encomenda de 100 caixas, eu vou construir 100 planificações na mão? Hoje em dia não é viável, né? Nós temos máquinas para nos auxiliar nisso. Mas o que é a programação de uma máquina? É quando a pessoa vai e coloca na máquina o que ela tem que fazer. Nesse caso, é uma máquina de corte. Nós temos que ver qual vai ser a caixa que tem que ser criada, qual será a sua planificação, para daí conseguir colocar essa planificação na máquina e esta máquina fazer várias embalagens desta planificação para depois montar. E qual é a principal questão que nós temos aqui, gente? As medidas. Tá? Nós precisamos cuidar muito com as medidas que a gente usa.
Se a gente fizer uma medida errada e colocar na máquina errada, ela vai fazer várias embalagens erradas. Meu Deus, sabem aquelas bobinas, aqueles papéis grandes que a gente tem lá, que coloca em máquinas? Imagina se a gente erra uma programação, uma planificação. O que vai acontecer? A máquina vai imprimir tudo errado. E na hora de montar vai sair tudo errado. Meu Deus, o que vai acontecer? Vamos ser mandados embora. E hoje a gente não pode ser mandado embora, não é verdade? Mas, prof, eu só estou no 6º ano. Mas você vai trabalhar um dia, não vai? Então, é muito importante a gente estar aprendendo aqui. Vamos juntos? Continuando aqui, então. Encomenda 1. Senhor Mauro tem uma loja de chocolates com formatos diferentes e precisa de embalagens individuais para presentes. Observe as formas dos chocolates e vamos programar a nossa máquina de corte. Encomenda 1. Como podemos programar nossa máquina para o corte de papelão, que quando montarmos a caixa fique neste formato? Olhem aqui para a prof, gente. O que vocês têm que observar? Lembra lá na aula 110, a aula passada, nós estávamos vendo o quê? As planificações, que para a gente construir essa planificação, nós tínhamos que prestar muita atenção nas faces laterais do meu poliedro e nas suas bases. Será que é um poliedro? Será que vai ser uma pirâmide? Será que vai ser um corpo redondo? Então, nós temos que lembrar da aula passada. Se você não assistiu, assista a aula. É muito importante estar recapitulando sempre para conseguirmos resolver os exercícios. Certinho? Então, observem aqui, olhem. Nós temos este formato de caixa. Quais são as faces laterais? Quais vão ser as bases? Como que tem que estar planificado isso daí? Se eu pegar esta caixa e desmontar e abrir ela, como ela vai estar planificada? Então, vocês vão construir essa planificação. Usem régua, porque não tem curva aqui, então não dá para desenhar com a mão solta. Precisa de régua para fazer as retas certinhas, para que depois, quando vocês forem montar, encaixe certinho uma na outra. E lembrem-se também que a régua não é só para construir reto, é para cuidar com as unidades de medida. Olhem aqui, ó. Nós temos que esta medida de baixo tem que medir 8 centímetros. Ela tem que ter uma largura aqui de 5 centímetros, com uma altura da caixinha de 10 centímetros. São medidas diferentes. Então, se atentem a isso. Vocês terão alguns minutinhos aí para resolverem, um tempinho, e daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta. E aí, conseguiram fazer essa planificação? Lembraram dos exemplos da aula passada? Prof, aquela figura ali, ela me lembra um pouco um cubo. Mas é um cubo? Não. Lembram? Para ser um cubo tem que ter todos os seus lados iguais. Ali não são lados iguais. Então, vamos resolver junto aqui? O que nós temos que observar? As faces laterais, igual a prof falou para vocês. A prof construiu a caixinha. Olhem só aqui a caixinha da prof. Então, esta caixinha que está aqui, é esta aqui que a prof construiu. Prof, mas ela está muito menor. Porque no slide tem que ficar um pouquinho maior para vocês conseguirem observar, mas porque quando nós pegamos essas medidas que estamos aqui, colocamos em uma régua, escrevemos no papel, quando nós montamos, ela fica um pouquinho menor mesmo, tá bom? É só usar a régua que não vai ter problema nenhum, tranquilo? Então, observando a nossa caixinha aqui, ó, se eu tenho esta caixinha, eu vou ter duas faces, uma na frente e uma atrás. Essas duas faces têm que ser iguais. Por que, prof, é sempre assim? Neste exemplo, sim. O senhor Mauro, ele quer uma caixinha que tenha essas medidas. Então, eu preciso que essa face da frente seja igual à face de trás. Que esta face lateral aqui também seja igual a esta. E que as nossas bases, a tampinha que vai embaixo e a tampinha que vai em cima, também tem que terem as mesmas medidas. Então, prof, o que tem ali no slide? Se vocês olharem aqui no slide, nós temos que uma face mede 8 centímetros da base e vai ter uma altura de 10 centímetros. Mas se eu tenho aqui 8 por 10, essa é a parte da frente. O que a prof acabou de falar para vocês? Que a frente vai ser igual atrás da nossa caixinha. Então, essas duas faces da frente e atrás, elas serão iguais. Ou seja, eu tenho duas faces aqui. Esse 2x significa duas faces. Eu terei duas faces, dois lados da minha caixinha com essas medidas aqui. Tudo bem? Mas se nós formos olhar agora, não olhando mais só a parte da frente e a parte de trás, se eu for olhar aqui o meu lado, ele é um pouquinho menor, né? Mas este lado aqui vai ser igual a este lado aqui. Então, essa face lateral da caixinha é igual a esta daqui, ó, com 5 centímetros aqui no comprimento e 10 centímetros de altura. Então, eu vou ter duas faces com 5 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura, porque a prof acabou de falar, este lado aqui vai ser igual a este, tudo bem? Prof, então nós já vimos todas as faces laterais. Faltou quem na nossa caixinha? Faltaram as bases, que são quem? As tampas. Eu posso fazer uma caixinha aberta embaixo? Se eu colocar um chocolate aqui, o que vai acontecer? Vai cair tudo no chão. Nós vamos desperdiçar o chocolate. E ninguém quer isso, né? Porque eu amo chocolate, não sei vocês, mas quando cai no chão, dá uma dosinha, né? Então, nós precisamos do quê? Das tampas. A tampa que vai embaixo e a tampa que vai em cima. E olhem só as medidas aqui, ó. A medida da tampinha, ela vai ter aqui o mesmo comprimento que a nossa base de 8 centímetros e a mesma largura aqui desta lateral de 5 centímetros, para eu poder fechar ela. Então, nós vamos ter também duas faces laterais medindo 8 centímetros de comprimento por 5 centímetros de altura. E se nós juntarmos essas faces laterais, nós vamos ter, então, a nossa caixinha. Será, prof, que a gente consegue isso? Sim,
a gente vai conseguir. Mas eu posso juntar as faces de qualquer jeito? Não. Lembram, é uma planificação muito parecida com a do cubo. A diferença é que ela tem lados um pouco maiores, mas a prof fez aqui para vocês observarem a planificação, tá? Então, aqui o que a gente precisou? Vocês podem ter feito numa folha sulfite ou na folha do caderno. Se você usou o caderno pequenininho, você vai perceber que você vai ter precisado grudar várias folhas aqui para a gente conseguir fazer essa planificação. Mas não tem problema, olhem só. A prof também fez um remendinho aqui, ó, para a gente conseguir fazer a planificação inteira. Não tem problema, tá bom? Então, essa é a planificação da nossa encomenda 1, desta caixinha aqui, ó. Então, nós temos esta planificação aqui que a prof trouxe para vocês, é a mesma que tem no slide, mas é para vocês observarem o tamanho que ela fica na folha usando a régua, certinho? Então, aqui olhando no nosso slide, nós temos aqui a construção numa folha quadriculada para ajudar um pouquinho vocês, onde se vocês conseguirem visualizar onde está em azul, foi a medida que a prof usou de 10 centímetros, ok? Aonde tem aqui a medida em verdinho, nós usamos 8 centímetros para aquele ladinho. E aonde nós temos a medida em amarelo, nós usamos os 5 centímetros de lado. Então, é mais difícil essa construção do que um cubo normal? Sim, porque o cubo normal é todo o mesmo tamanho. Mas essa construção não é. Então, é muito importante, cuidado para não errarem as medidas, ok? E quando vocês montarem esta planificação, vocês observarão que será formada esta caixinha, ok? E muito importante na hora da planificação, olhem aqui no desenho do slide, tem umas bordas. Essas bordas tem que ter na planificação, porque é aonde você vai passar a cola e quando você dobrar, você vai conseguir encaixar e montar a caixinha. O que acontece muito, que eu já vi muito aluno na sala de aula fazendo, é não deixando a borda. A planificação ficou linda. Na hora de montar, a caixinha não encaixa, porque você não vai conseguir colar. Aí saem querendo colar por fora, querendo colocar fita, daí acaba apertando e amassando. Então, tem que ter muito cuidado com isso, certinho? Conseguiram fazer em casa? Essa foi um pouquinho mais difícil, porque foi a primeira da aula de hoje. Mas vamos praticar mais um pouquinho, que eu tenho certeza que vocês são capazes de fazer, certinho? Vamos para o próximo, então. Encomenda 2. Como podemos programar nossa máquina para o corte de papelão que, quando montarmos a caixa, fique neste formato? Prof, é uma pirâmide. Não é uma pirâmide. É, prof, eu estou vendo, é uma pirâmide. Não, você está vendo errado. A pirâmide é como? Você tem que ter as faces laterais que se juntam em uma ponta só. As minhas faces laterais aqui estão se juntando em uma ponta só? Não. Elas estão parando aqui, ó, neste quadrado aqui em cima, que é uma base. Isto daqui não é uma pirâmide, ok? Então, cuidado na hora de montar a planificação. Tem que prestar muita atenção. É um poliedro também, tá bom? Então, igual o exemplo anterior, o que vocês têm que observar? Se eu pegar esta caixinha aqui e eu abrir ela, como que ela vai ficar desmontada? Como será? Aqui a nossa base mede 5 centímetros e a nossa altura também mede 5. Porém, a base aqui em cima vai medir 2 centímetros cada lado. Nós teremos uma base embaixo maior, com lados de 5 centímetros, uma base em cima menor, com lados de 2 centímetros. Então, as nossas faces laterais aqui, se vocês observarem, elas serão iguais para conseguir encaixar. Olha quanta dica a prof deu, hein? Ai, 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 quase me arrancaram a resposta.
Mas agora é com vocês. Daqui a pouco a gente volta.
Agora esse ficou fácil, né? Esse é bem mais fácil que o primeiro. Então, vamos observar como que vai ficar? Olhando aqui as nossas faces laterais, nós vamos ter 4 faces iguais, com a base aqui de 5 centímetros, a base maior, a altura de 5 centímetros e a base menor com 2 centímetros. Aqui embaixo, como a prof falou, vai ser uma base de um quadrado. Então, vai ser um quadrado com 5 centímetros de lado. Apenas um. Por quê? Porque o de cima é um quadradinho menor com 2 centímetros de lado. Se eu desmontar essa caixinha, como que ela vai ficar? A nossa encomenda 2 vai ficar desta forma. O quadrado, que era a nossa base maior aqui bem no centro, as faces laterais aqui ao redor e apenas em um ladinho a nossa base superior de 2 centímetros, que quando a gente monta, vira aquela caixinha que a gente tinha antes. E aí, conseguiram? Acho que sim. Vamos treinar mais um pouquinho? Agora vai dificultar um pouquinho, mas eu sei que vocês são capazes. Então, vamos junto aqui comigo. Encomenda 3. Como podemos programar a nossa máquina para o corte de papelão, que quando montarmos a caixa, fique neste formato? Aquilo ali é o quê? É um cilindro. É um cilindro que nós temos 5 centímetros de altura e aqui a nossa borda, 5 centímetros de largura. Como que eu posso montar a tampa do nosso cilindro? Porque primeiro a gente monta a tampa e depois a gente faz a nossa lateral. Olhem lá, nós podemos usar o compasso, porque nós vamos fazer a abertura do compasso em 5 centímetros? Não. O compasso, nós fazemos um círculo com ele, onde o centro dele tem que ficar bem no meio do círculo. Então, você vai precisar da metade de 5, que é 2,5. Então, você vai abrir o compasso em 2,5 para conseguir construir a tampa. Mas como que eu vou medir o contorno, prof? Eu fiz a tampa, mas para eu saber o tamanho do pedaço que eu tenho que fechar o meu cilindro, eu preciso medir como isso, prof? Nós podemos, então, utilizar um barbante. Você pode utilizar um barbante para fazer esse contorno. Olha a dica da prof, hein? Então, pega o barbante, pega o compasso, pega a régua, confio em vocês e daqui a pouco a gente volta.
E aí, conseguiram? As dicas da prof ajudou? Então, vamos junto lá então. Retomando aqui, nós temos um cilindro com uma altura de 5 centímetros e a nossa base com uma largura de 5 centímetros, tá bom? Então, nós vimos que nós podemos construir este círculo de base com um compasso e também podemos medir este contorno com um barbante. Então, como que vai ficar ali? A prof fez aqui para vocês esta planificação. Para poder fazer este daqui, nós usamos o nosso compasso. Então, eu não posso abrir nos 5 centímetros, eu tenho que abrir na metade dele, que é 2,5, e bem no centro fazer a nossa circunferência, tá bom? E é nessa circunferência aqui que a gente vai fazer, que nós vamos ter duas tampas. A tampa que vai em cima e a que vai embaixo, certinho? E com o nosso barbante, aqui a prof usou uma fita, se você não tem barbante, pode ser fita, pode ser fio, qualquer um que você consiga, só para fazer isso aqui, ó, medir o contorno desta tampinha. E através desse contorno, quando você mediu a fita, você coloca ela num papel e usa a régua para ver o comprimento. Eu fiz aqui, ó, nesta planificação para vocês observarem. Então, aqui nós vamos ter duas bases e aqui a nossa medida. Olha ali, é o mesmo que a gente tem no slide, olhem só. Aqui no slide nós vamos ter duas tampinhas, por isso que tem duas vezes, que serão as nossas bases. E nós teremos também a nossa lateral, que vai ter de comprimento, que a gente mediu com o fio. 15,7 centímetros de comprimento e a altura de 5 centímetros. E chegando aqui na nossa planificação, igual a prof acabou de mostrar para vocês ali na folha, nós teremos uma circunferência em cada lado, porque ela precisa fechar embaixo e em cima. E a nossa face lateral medindo 15,7 centímetros. Prof, vírgula é muito difícil, só que aqui nós estamos usando a régua para nos auxiliar. Fica mais fácil, né? E quando você montar o teu sólido, você vai ver que vai dar este sólido aqui. Tudo bem? Já está acabando a nossa aula. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós resolvemos situações problemas com a planificação dos sólidos, aplicados no nosso dia a dia. A importância de se aprender isso, tá bom? E na nossa próxima aula, nós vamos continuar resolvendo problemas envolvendo os sólidos geométricos. Por quê, prof? Para aprender cada vez mais, certinho? O meu abraço para vocês. Não esqueçam de acessar o Classroom, resolver as atividades e até a próxima.